Sejam muito bem-vindos ao podcast Tenho Tanto para Falar. Eu sou Cris Carvalho E eu sou Roberta Florido. e nós temos o propósito de guiar você na sua transformação pessoal ou profissional. E aqui, gente, a gente vai bater um papo, trazendo temas relevantes para a sua jornada. Vem tomar um café com a gente toda sexta-feira. Hoje nós estamos testando esse novo formato do Tenho Tanto para Falar. Pois é, aqui nesse episódio agora a gente quer bater papo, a gente quer trazer temas que são relevantes, que a gente tem ouvido nas nossas rodas de conversas, seja com as rodas que a gente faz com pessoas físicas, seja nas rodas que a gente faz no corporativo, e que a gente entende que são relevantes, né, para o mundo que a gente está vivendo hoje. E os assuntos, a gente quer trazer assuntos não só de cunho pessoal, de autoconhecimento, de estratégias que a gente pode usar para viver nesse mundo louco, mas também muitas coisas que a gente pode levar para o nosso dia a dia profissional. E E não vem só profissional, muito, como pessoal também, né. sim, sim. E, e, a gente, e a gente vai trazer aqui assuntos que estão no nosso dia a dia. É, talvez situações que tenham acontecido com a gente, pautas que tenham surgido nas nossas redes sociais. Então, a gente vai testar um novo formato. Então, é, todo e qualquer comentário vai ser muito bem-vindo de vocês. E claro, se isso sem deixar de ter convidados também, porque eventualmente, né, a gente também vai ter convidados, o que enriquece ainda mais aqui o nosso podcast e a conversa. Mas acho que sabe aquela conversa que a gente tem, que a gente inicia porque puxa um fio, e aí a gente acha que tem algumas conversas que valem a pena ser tratadas, no coletivo. E a ideia é que a gente aqui também seja um ponto de referência para expandir os temas. Por isso que a gente quer muito trocar. Sim, então, o nosso convite é: pega a sua xícara de chá, ou café, ou a sua água e vem bater um papo com a gente. Beta, hoje a ideia é a gente falar de um assunto que já me atingiu em diversas fases da minha vida, em âmbitos profissionais, em âmbitos pessoais. Os profissionais ainda foram mais fortes, mas é o de interrupção. É, Tem nome, isso inter- tem nome, né? Não tem nome isso agora? Isso tem um nome. É o Tem mansplaining. interrupting. Menterrupting, porque tem o menterrupting e tem o mansplaining. Né? O É, menterrupting é quando ele interrompe, e o mansplaining é quando o homem te interrompe para explicar o que você acabou de explicar. e que isso ficou muito famoso, o mansplaining, Mansplaining, mansplaining. o mansplaining, ele ficou muito famoso porque a escritora de um livro, ela contou a história que um homem interrompeu ela para explicar o livro que ela escreveu. Nossa senhora. Então, assim, ou seja, a pessoa te interrompe para explicar aquilo que você é expert, né? E o interrupting é quando a gente está falando, e aí foi o que você disse, o homem vem e interrompe para falar por cima, para falar, às vezes, muitas vezes, a mesma coisa, e ainda pode ganhar os louros pelo que ele falou, que aí também tem um outro nome. Eu não falei tudo. Tem um vídeo ótimo do Porta dos Fundos, que trata esse tema, Acontece que em todos, todos. eles mostram todos o que de forma muito bem humorada, né, o que acontece. Eu acho que depois vale até a gente colocar o link aqui para as pessoas assistirem, porque é muito didático. Não, e é perfeito o do Porta dos Fundos. Mas eu queria trazer aqui dois exemplos que eu vivi sobre esses assuntos. O primeiro deles, eu vou falar, eu não sei o nome desse, eu vou ter que buscar aqui, que é quando a pessoa te elogia, faz um elogio te depreciando, um homem, né?
Então, eu trabalhava há mais de 10, 15 anos na mesma empresa, e nessa época eu era responsável pela assessoria de imprensa da marca. E quando começou o ano, eu falei: até o final do ano, a marca estará no Jornal Nacional. Eu vou colocar nossa marca no Jornal Nacional. Então, isso eu tinha colocado para mim como o meu goal lá, o meu objetivo. E a gente trabalhou muito, porque era 100 anos da marca, então a gente fez várias atividades, várias ações internas e externas. Foi um ano maravilhoso de comemoração de uma marca centenária, né? Então a gente fez um rebranding da marca. Foi muito lindo, assim, foi um trabalho maravilhoso que a gente fez. E aí chegou um determinado momento que eu consegui, né? Eu, junto com a assessoria de imprensa, a gente conseguiu colocar a marca no Jornal Nacional. Então, para mim, aquilo foi, né, a coisa mais maravilhosa do meu trabalho. Eu consegui colocar no Jornal Nacional, que todo mundo sabe o A impacto dimensão, que né? A isso dimensão tem, que tem. a dimensão que tem uma marca aparecendo no Jornal Nacional, né? De Então, forma foi demais. espontânea, sem ser um De comercial, né? Que forma faz toda a espontânea, sem diferença. ser pago, sem ser pago. Foi Sem ser mídia paga. gratuito e tudo, foi Orgânico. maravilhoso. A gente já tinha feito um pago, mas aí tinha sido no alto esporte, ou seja, um nicho muito, muito pequeno, mas eu queria colocar em rede nacional. Coloquei. E aí foi muito legal, o meu trabalho foi muito elogiado, muito reconhecido, ganhei muitos prêmios na empresa. E no último prêmio, por eu ter conseguido colocar a marca no Jornal Nacional, ganhei um prêmio. O chefe da empresa foi me dar o prêmio. Muito feliz, fui lá, recebi um prêmio. Só que ele falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou o que tinha acontecido para a empresa inteira, tá? O andar inteiro estava ali em pé. E eu do lado, rindo. E aí simplesmente foi o seguinte: é, nossa marca foi pro Jornal Nacional, parabéns, Cris. Não sei o que ela fez para conseguir isso, né? Mas a marca foi Gente, que pro Jornal Nacional. absurdo! Que absurdo! Nesse momento, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, né? Porque assim, eu não fiz nada além do meu trabalho de colocar uma marca no Jornal Nacional. Trabalho bem feito, né? Mas é isso, quando a mulher ela se sobressai, esse ponto de vista masculino, né? Óbvio que não são todos os homens, mas essa forma de lidar, essa forma de ver o sucesso da mulher, sempre com uma visão de denegrir e de duvidar da capacidade da mulher, né? Isso é muito tóxico. E isso aconteceu sempre É, muito nas empresas, muito, muito, muito. Beta, e eu sempre trabalhei na área de marketing, empresa muito masculina. E a minha área de marketing nessa empresa, ela era muito junto com a área de vendas. Então, a área de vendas era 99,9% masculina. E tinha eu lá, que às vezes acompanhava as reuniões, só tinha homem e eu lá. Não é fácil, né? Não é fácil você ter voz, não é fácil você se sentir capaz de estar ali com tantos homens, falando de vendas, e você de marketing, né? É uma situação muito complicada. Como é que você se sentia? Eu sentia que eu não era capaz de estar ali. Toda hora eu me perguntava: Beta, é, muitas vezes eu travava aquilo que você colocou lá no seu reel, de você se travar, de ter o síndrome da impostora. Sabe aquele sentimento que dá assim: ai, eu preferia que a reunião fosse desmarcada a estar lá, sabe? Porque não era confortável. Só que era onde eu queria estar. Olha que coisa louca. Eu Sim, você tem todo o direito de querer estar nesse lutei lugar e de muito ocupar esse para que lugar. As mulheres têm direito de ocupar o lugar que elas quiserem. até porque eu não sou uma pessoa de vendas, mas eu gosto da área de vendas, entendeu? Eu gosto do marketing de vendas, eu gosto da ponta final. Então, eu trabalhei muito para trabalhar com
quem estava na ponta, quem ia trabalhar com o cliente final. Então, eu adorava fazer o marketing, o trade, entendeu? O marketing lá da ponta, eu gostava. E estar nessas reuniões é estar em reunião estratégica. Então, assim, por um lado, eu me achava de estar lá, me achava, sabe? Falava assim, porra, Cris, você é fodona de estar lá numa reunião estratégica, porque a área de vendas, ela determinava, nessa minha empresa, tá? Ela determinava a estratégia da empresa. Era dali que saía, né? Até porque o CEO estava ali nessa reunião, que foi esse que falou o que eu tinha feito para conseguir no Jornal E como Nacional. é que Então, está... você criou estratégias para você lidar com isso, né? Tentando não se sabotar e continuar crescendo no seu propósito, que era o que você queria e era onde você gostaria de estar, né? Como é que você fez? Como é que você conseguiu dar a volta, né? Aqui como diz em Portugal, dar a volta nessas situações para que você continuasse no seu lugar e não fosse, né? Porque muitas vezes a mulher ela não consegue transpor isso. Muitas é, vezes ela se enfraquece e ela fala: eu não pertenço, eu tenho que sair daqui, não dá para mim, né? Às vezes fica muito machucada e tal. Como é que você conseguiu dar a volta? hoje em dia, é só hoje que eu consigo analisar isso, porque assim, eu tenho, né, 48 anos. Então, assim, esses assuntos, na época que eu estava ali, não eram assuntos que a gente tinha total conhecimento, não era uma coisa falada, ainda era muito. Ai, essas feministas, eu ouvia muito isso. Ai, agora a gente não pode fazer uma piada. Então, era isso que eu ouvia. Tinha menos Então, eu não tinha. conhecimento, né? Menos informação A disponível. gente, a gente não tinha conhecimento, a gente não discutia sobre isso. Então, eu sempre falo que hoje eu vejo o quanto que eu era, né? Que eu tinha uma boa reputação lá dentro, mas assim, o quanto que eu achava que eu não ia ter, eu não podia mais, entendeu? Então, na época, eu não tinha estratégia. Na época, eu lutei muito e cavei muito para estar onde eu estava. Trabalhei muito. Trabalhava final de semana, não folgava, ficava ali, eu ouvia coisas que eu não queria, mas eu estava ali. Eu Então, lembro de você contar, né, que você fazia tudo e talvez, se fosse hoje e você estivesse nesse lugar, talvez você tivesse chegado mais longe na empresa, como você desejava. Porque hoje a gente, como reconhece, como sabe que isso existe, como existe informação, né, eu acho que as mídias sociais abriram muito essa porta, porque agora todo mundo pode falar o que pensa, o que sente, e aí o conhecimento está muito mais disponível. Então, hoje, dificilmente, cara, teve que não foi um meme, que foi uma realidade, que me mandaram um vídeo outro dia, a pessoa foi assediada moralmente pelo chefe, foi no compliance da empresa, nada aconteceu. Ela mandou um carro de som para a rua da pessoa, do chefe, falando, com a mensagem dizendo, você que assediou fulana, não sei o que, tarará. As pessoas acham isso absurdo. Gente, não é um absurdo. Absurdo é a empresa não resolver um problema que existe. Ah, antes isso era normal. Ok, era normal. Não era normal. Na verdade, parecia normal porque a gente não tinha informação. Mas hoje a gente tem informação. E se a gente tem informação, a gente tem que usar a informação que a gente tem. E as pessoas que, se ainda não se conscientizaram disso, precisam também buscar informação. E não, né, passar a mão na cabeça. Não, gente, o mundo mudou. O mundo mudou. Acabou, não tem mais, mudou. É outra realidade agora. Né? Eu acho que não, eu acho que hoje em dia a geração já não aceita mais isso, né? E eu, se tivesse na empresa, se eu não tivesse feito essa transição de carreira, eu já não veria dessa forma. Mas, mas o, o que eu fazia era me estrupiar, entendeu? Eu trabalhava mais do que todo mundo, não vou falar isso, né? Mas tudo que caía no meu colo eu fazia, entregava da melhor forma você se possível, não esforçava falava muito não. mais para poder estar no mesmo patamar, né? Exatamente. É lógico, passava dias sem ver o Matheus, viajava final de semana, chegava muito tarde em casa. Então, assim, eu negociava valores
que eram inegociáveis para mim, para eu poder chegar aonde eu queria. Claro, tinha uma rede de apoio? Tinha uma rede de apoio maravilhosa. O Fernando era uma rede de apoio ótima para mim nesse momento. Eu tinha minha mãe, que eu sempre pude contar com ela em qualquer momento, só que não era eu. Não era eu que estava vivendo o que eu queria viver com o meu filho, com o meu marido, entendeu? Então, Aham. assim, com certeza eu me esforçava muito mais para estar onde eu estava. Então, eu não tinha estratégia, Beta. Eu simplesmente trabalhei que nem uma condenada para estar onde eu estava e para estar ali. E E eu hoje? fui bem pelo meu trabalho. Hoje você já passou, já viu essa situação acontecer e já, de alguma forma, porque hoje você fez transição de carreira, enfim, trabalha com grupos de pessoas. Você já viu isso Uhum. acontecer em algum grupo e a pessoa, que antes a gente não falava, né? A gente não levantava a mão para falar, olha, isso aconteceu comigo. A gente não existia nem compliance. E se existisse, você era o código de ética, enfim, o comitê de ética, você ia lá, às vezes sem coragem de ir, porque não acredita que aquilo ali é funciona, ou é anônimo, né? Então existe toda essa questão. Mas hoje, como você falou das novas gerações, as novas gerações, para elas o mundo que existe é esse. Nunca existiu um mundo diferente. Então, como a gente tem muitas gerações diferentes trabalhando na mesma empresa, existe também esse conflito, né? Porque o cara que está aqui, E que ainda é tem o a geracional. geração X, o mundo para ele era outro. Mas quem está chegando agora é esse mundo que existe. Não existe um mundo outro. Então, para ela é muito normal questionar, levantar, ir lá, reclamar, falar que não vai, enfim. Como é que você. Isso já aconteceu alguma situação com você nesse quesito, nos espaços que você hoje atua? Hoje em dia, sim. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, porque quando você falou, né? Quando eu comecei a notar isso, e a primeira reação, a primeira vez que eu tive reação em relação a isso, foi no nosso curso de Design Thinking, que a gente estava conversando sobre alguma coisa e que um dos rapazes chegou para mim e falou assim: Ai, Cris, você tá linda. Né? Me elogiou. E eu falei assim: Olha só, para de me elogiar. Eu não quero ser linda. Eu estou aqui trabalhando igual a você. Depois disso até virou uma piada interna. Mas assim, ali eu vi que eu falei: Eu não quero ser elogiada. Não quero ser elogiada porque eu estou bonita, Pela porque eu estou tomando beleza, né? conheço. Pela Por beleza, pela beleza. roupa. Legal, é legal ser elogiada? Ótima. Mas não nesses momentos e no momento em que a pessoa está te cortando de um pensamento. Então, isso foi a primeira vez que eu vi que eu tive reação e que o negócio realmente me incomodava. Outra, atualmente eu vi sim, Beta, e isso me incomodou porque eu vi de fora. Foi uma facilitação que eu estava e que eu vi uma mulher sendo interrompida pelo facilitador que interrompeu a pessoa que estava no meio de uma fala para poder falar dar exemplos do tema que a gente estava abordando. E eu vi o quão é ruim a interrupção. A interrupção é muito sério para gente, para nós mulheres. É muito dolorido. Porque ali você pode acabar com uma autoestima de uma pessoa. Porque quando a gente está em grupos coletivos, ainda mais eu e você, né, Beta, que a gente tem esse método de criar espaço seguro, uma escuta muito empática, né? A gente faz todo o trabalho para as pessoas serem realmente escutadas Se e sentirem acolhidas. confortáveis, né? Se confortáveis para falar, para se abrirem. Exatamente. Na hora que a pessoa abre, se você corta, principalmente nessa situação, né, o masculino do feminino, quando você corta essa situação, você tira toda a segurança que você criou ali, todo o ambiente saudável que você criou. E é E tão no sutil, né? nosso, Às vezes é muito sutil, né? É muito é sutil. muito sutil. Às vezes vem como assim, um ensinamento, um exemplo, mas você cortou aquela pessoa que está falando naquele lugar saudável, naquele lugar seguro. E isso acontece nas equipes, né? Se você coloca isso no trabalho, isso acontece muito quando você está numa reunião. Às vezes uma pessoa começa a falar, uma mulher começa a falar, vem outro pum, e muda o foco da conversa.
E isso traz com que você seja mais reativa, você faz a outra pessoa ser reativa, vai acabar sendo reativa e não absorvendo o que talvez você queria passar para ela, né? Queria criar naquele ambiente. Você inibe as outras pessoas que estão no entorno, porque você sente quando alguma coisa sai do eixo, né? Quando a gente está em grupo, a gente fala isso, né? A gente sente o campo fica mais pesado, fica mais difícil de você quebrar as amarras. E você ainda aumenta a crise da impostora, da crise da impostora. É a síndrome da É a impostora. síndrome da impostora da gente. E quando eu fui buscar alguns artigos para a gente ver número, Beta, tem um estudo lá em Washington, na Universidade da Geórgia, que, que 33%, não, que a interrupção de homens nas falas das mulheres é 33% maior do que na fala dos homens. Então, a gente, estruturalmente, a gente mais interrompida por realmente de machismo estrutural. E nós todos, né, precisamos nos desconstruir Sim. para a gente ir quebrando esse machismo. Porque a gente nasceu numa sociedade machista. Principalmente eu que estou nessa faixa, né? De Você 40. acha que tem homens que estão em desconstrução, que já conseguem enxergar isso de alguma forma e estão buscando, e ouvem, estão buscando melhorar? Assim, porque assim, eu trabalhei muito tempo numa empresa com muitas mulheres. Na minha equipe eram muitas mulheres. Então eu não tenho exemplo no corporativo que eu me lembre, que tenha me marcado nesse sentido, né? E aí eu queria entender um pouco, assim, na visão, será que tem homens que hoje já conseguem perceber isso e já estão lidando de uma forma diferente? Sim. Ah, então há esperança, há Não, esperança. isso eu acho muito legal. Isso eu acho muito legal. Um deles a gente até entrevistou aqui, que ele falava isso. Eu sou machista em recuperação. Então ele já começava, ele falou, eu não acerto Quem em é para eu ir todas. lá buscar agora o episódio? Porque, na verdade, eu não estava nessa entrevista. Ah, é? Você Não tá. entrevistou qual é esse episódio que eu quero ir lá buscar? Ah, não, e foi você que indicou ele, Beta. Ah, E é exatamente isso. Vamos chamar os homens para conversar. É o nome do episódio. Eu não sei o número, depois a gente coloca aqui. tá. É, e ele fala exatamente isso. Eu sou um machista em recuperação. Ele já consegue identificar, ele já consegue mudar a forma dele tratar. Eu trabalho também com facilitador, que a gente dá cursos de comunicação. Sim, ele também está se desconstruindo, está se recuperando. Também não é fácil o outro lado, sabe? Por isso é que eu gostei muito da mentoria que a gente fez do nosso último cliente, Beta, que veio também do papo das mulheres, no Dia Internacional da Mulher, isso. A gente precisa agora trazer os homens para junto. Todo mundo tem que se desconstruir e se reconstruir e aprender junto, porque é um processo. Quantas vezes eu já fui machista, eu já fui racista? Várias vezes. Eu tenho filho menino, então também eu tenho que me desconstruir todos os dias para que Eu eu não também. crie Estou nesse um aprendizado. menino. Exatamente, para eu não criar um menino machista. Que a gente vê há tantos anos a criação dos homens diferente das mulheres, e muitas vezes, né, tem um machismo ali, é, e eu me desconstruo todos os dias. Aprendo, erro pra caramba. Eu já Eu acho falei que a para todo grande mundo. chance que a gente tem de fazer essa revolução é com nossos filhos, né? Acho que eles são. Assim, óbvio que a gente não tem que jogar esse peso em cima deles, eles têm que ser quem Ah, eles são. Mas eu acho que o nosso papel é semear.
É fazer com na verdade, não trazer esses estereótipos de uma forma que seja como era antes, né, e até o que está em volta também é difícil, às vezes, desconstruir, que a criança não vive só com a gente, ela está no mundo. Então existe, às vezes, um trabalho que não é só da mãe, do pai, é com a família, é com a escola, para essa quebra de estereótipos para a criança poder, né, tanto a menina quanto o menino, viver de acordo com o mundo de hoje. O mundo de hoje é diferente, gente, e assim, não vai voltar a ser o que era antes. Desculpe, não adianta ficar reclamando da nova geração e etcétera, que não vai voltar a ser o que era. Nós que precisamos repensar, não estou dizendo que é certo ou errado, mas acho que tem muito aí da gente também repensar as nossas atitudes, como a gente aprendeu e como é que a gente pode, juntos, fazer um novo futuro, né. Exatamente, eu acho que é nisso que a gente que, assim, eu me foco bastante, porque o Matheus está entrando na adolescência. Nesse momento também é um momento crucial para a gente falar muito desse machismo, sabe? Da gente desconstruir, a gente tirar o estereótipo, a gente criar uma fluidez para que ele consiga transitar mais facilmente nessas diferenças, que ele não vai ver diferença, porque o mundo dele já vai ser diferente do que foi o nosso. Mas para ele entender. Tanto que com o Matheus eu conversei todos os episódios que tiveram nesses últimos meses aí, né? É, de, de violência contra as mulheres, eu conversei diretamente com ele. Principalmente porque ele está no mundo do futebol, né? E que é um mundo que a gente também precisa ficar muito de olho. É verdade. Eu acho que o nosso tempo está terminando. Ah, mas acho que foi ótimo esse começo, espero que as pessoas gostem, espero que vocês que estão ouvindo a gente tragam contribuições, não só em cima do que a gente falou, né, o que tiverem de artigos, de livros, que queiram compartilhar. Vamos vamos fazer esse assunto circular, né, e tragam outras sugestões do que vocês querem ouvir, quem a gente pode ouvir, acho que seria muito bacana, né, Cris? Sim, e coloquem exemplos, histórias, porque tudo que vocês trouxerem para a gente também pode discutir aqui né, em outros episódios. É, eu acho Eu que adorei esse a gente aprende uns com os outros, né, então o que a gente tem visto nas nossas rodas de conversa é que às vezes os exemplos tem a história que o exemplo arrasta, né, e os exemplos fazem com que a gente se identifique, né, com o outro, se conecte, entenda que a gente não está sozinho. Então acho que a ideia aqui é mesmo ser um bate-papo, tipo, tiramos um momentinho aqui, vamos tomar nosso café, nosso chá e conversar sobre um tema que é importante e caro e valioso, né, caro que eu digo de valioso para nós, né, e para a sociedade. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu adorei, Beta. E Também. até Até o sexta-feira. próximo. Tchau. Tchau, tchau.